Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h13. Eu tava falando aqui, tentando falar fora do ar, chamando o Bruno, que é o nosso entrevistado agora. Ele que é o coordenador geral do programa Farmácia Popular do Brasil. Lembrando que esse programa completou 20 anos na última semana. O Ministério da Saúde, nesse aniversário, anunciou que 95% dos medicamentos e insumos vão estar disponíveis de graça para toda a população. É um programa que é nacional. E lembrando que o Farmácia Popular é aquele programa que complementa a distribuição de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde, que faz parcerias com as farmácias da rede privada. Você vai numa farmácia privada e fala: aqui tem farmácia popular, consigo retirar tal medicamento? Alguns medicamentos saem de graça, outros têm um bom desconto, e é sobre isso que a gente fala agora. Bruno, bom dia para você. Bruno Fernandes, bom dia. Nos ouve bem agora? Bom dia, ouço sim. Agradeço aí a oportunidade de estar apresentando as novidades do programa Farmácia Popular. Então vamos começar com essas novidades. Bruno, o que a Farmácia Popular, nesses 20 anos, completando 20 anos, pode anunciar de benefício para a população? Na comemoração desses 20 anos, a gente colocou mais 10 novos medicamentos gratuitamente, ou seja, aqueles medicamentos que os pacientes tinham um desembolso de algum valor para adquirir esse medicamento pelo programa Farmácia Popular. Desde o dia 10 de julho, a gente está distribuindo ele gratuitamente, ou seja, 100% gratuito, nenhuma contrapartida, nenhum valor desembolsado pelos pacientes. Bruno, e a gente pode citar quais são esses medicamentos? Eu sei que a farmácia ela oferece para diabetes, tem também para rinite. Em casa eu utilizo para asma. Quais são os outros medicamentos que a gente consegue chegar numa farmácia privada e pedir por meio da popular sem custo, né? Ou com custo muito reduzido? Então, esses 10 medicamentos que se tornaram gratuitos são para 4 indicações: para rinite, colesterol alto, glaucoma e doença de Parkinson, né? E aí eles englobam aí a gratuidade do programa Farmácia Popular, juntando com a diabetes, hipertensão e a asma, osteoporose e os contraceptivos. Uhum. Agora, Bruno, quem fala com você é Murilo. Eu queria te perguntar o seguinte: vocês têm algum tipo de acompanhamento, assim, para saber o perfil de pessoas que buscam a farmácia popular, se tem aumentado? E eu tenho a impressão que muitas pessoas desconhecem ainda o serviço prestado, o tipo de medicamento que pode pedir pela farmácia popular, que tem acesso, né, à farmácia popular. Vocês têm algum tipo de levantamento durante todo esse tempo, desse nível de conhecimento, do acesso? Quem faz mais uso do tipo desse serviço? Até mesmo pelas indicações que a gente tem, né, principalmente a hipertensão e diabetes, nosso perfil ele é um perfil acima dos 45 anos. Mas a gente tem também a asma, que atende muito um perfil mais infantil, né, mais as crianças. Tanto é que ela entrou na gratuidade em 2012 para acompanhar ali o Brasil Carinhoso, que tinha um foco na primeira infância. Mas a gente tem aí a maior parte mesmo por conta da própria indicação, né? Hipertensão é uma doença que acomete mais as pessoas mais velhas, né? Mas a gente tem aí de todas as classes sociais, a gente tem atendimento prioritário desde o ano passado para os beneficiários do Bolsa Família, então a gente tem ampliado bastante nesse grupo de pessoas, né, que são as pessoas beneficiárias do Bolsa Família, e o Farmácia Popular ele sempre caminha junto com os demais programas sociais, não só os da saúde, né? Exatamente. São 41 itens, né, ofertados, além dos fármacos, a questão também de absorventes, né, fraldas. A partir de que momento ou de que forma vocês fazem uma pesquisa, um levantamento para saber um próximo item a entrar na lista? A gente está celebrando aqui, claro, 10 novos itens na lista, mas ela poderia ser ainda maior? Quais seriam os próximos ou os necessários para entrar nesta lista, Bruno? Primeiro a gente precisa lembrar que o Farmácia Popular ele é um programa complementar, né? Ele ajuda na ampliação do acesso aos medicamentos. 80% dos medicamentos eles são distribuídos gratuitamente pelas unidades básicas de saúde, né? Na atenção primária. Então, o programa Farmácia Popular ele vem para ampliar. Então, geralmente, a gente inclui medicamentos que têm um alto impacto na saúde e um alto impacto no orçamento familiar também, que a gente sabe que quanto menor a renda familiar, maior o impacto de medicamentos e da saúde nesse orçamento. Então, a gente visa buscar aí
a inclusão de medicamentos que atendam um grande número de pessoas ou que tenham um grande impacto, por exemplo, no caso da doença de Parkinson, que acomete um número menor de pessoas, mas tem um impacto muito grande no orçamento familiar. Agora, Bruno, é só para a gente explicar para a população como que tem acesso a isso. Eu preciso chegar a uma farmácia, por exemplo, privada, com uma receita médica, com um documento. O que é necessário apresentar para retirar esses medicamentos por meio do programa? Então, um dos sucessos do programa Farmácia Popular é a simplicidade, né? A facilidade que o paciente tem de adquirir seu medicamento. Para ele adquirir, ele precisa procurar uma farmácia credenciada, que vai estar identificada lá, como vocês falaram no início da matéria, que aqui tem Farmácia Popular, é um símbolo grande do programa, e apresentar uma receita médica, lembrando que pode ser tanto do serviço privado, do serviço público, do convênio, desde que ela esteja dentro da validade de 180 dias. Junto com a receita médica, precisa apresentar um documento de identidade que contém o seu CPF. Isso é o mais básico, exceto para os absorventes, que como a gente não necessita de uma receita médica para os absorventes, a gente tem uma autorização que pode ser baixada no aplicativo do Ministério da Saúde, o Meu SUS Digital. Ô Bruno, você tem não sei se você tem esse número em mãos aí, mas do número de unidades de farmácias que aderiram, né, que estão hoje no Farmácia Popular, para a gente ter uma ideia do alcance desse programa, ou da presença dele percentualmente nas cidades brasileiras? Hoje o programa Farmácia Popular ele conta com mais de 31 mil farmácias credenciadas em todos os estados. A gente está em mais de 7.300 municípios, então está numa quantidade bem grande, aí, bem espalhada no Brasil. Isso representa aí 85% dos municípios brasileiros, que pode chegar numa cobertura de 96% da população. Só em Minas a gente tem mais de 7 mil farmácias credenciadas. Agora, Bruno, como é que o governo fiscaliza também esse serviço, assim, para evitar fraudes, por exemplo, que farmácias ou não forneçam ou vendam esses produtos de forma, né, dolosa, assim, contra os usuários? Olha, além do sistema autorizador, que a gente já faz uma pré-validação ali no momento da autorização, checando diversas informações relativas ao paciente, relativas ao prescritor, relativa à quantidade de medicamentos ou combinação de medicamentos que não podem acontecer, a gente também faz um monitoramento ativo de todas as farmácias, né? Então, a gente vem reforçando esse monitoramento, as farmácias são obrigadas a guardar a documentação que comprove essa dispensação e a gente vai solicitando para todas as farmácias essa documentação para a gente poder comprovar que houve realmente essa dispensação. Uma pesquisa recente, que foi publicada há menos de um mês, mostra aí que a Farmácia Popular, além de conhecimento, ela é aprovada por mais de 86% da população brasileira. Então, a gente vê aí que a gente está atingindo nosso objetivo de chegar na população como um todo. Uhum. Bruno, uma última pergunta só para a gente finalizar. A farmácia, que é da rede privada, ela não é obrigada a aderir a esse programa, né? Essa adesão da rede, da farmácia privada, eu não sei como que funciona. Ela pode falar, quero participar, não quero participar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde está a Band News FM, a gente vê algumas farmácias de grandes redes com o selo e outras não. Como que funciona essa adesão da rede? Isso é opcional, cada estabelecimento pode optar por aderir ou não ao programa, porém a gente estava sem novos credenciamentos desde 2014, né? Então as farmácias que abriram posterior a esse período não conseguiram mais aderir ao programa. Por quê, e desde Bruno? o ano passado... Oi? Por quê? Que burocracia, falta de interesse? Porque a gente ampliou muito a rede, a gente chegou a ter 35 mil farmácias credenciadas e a gente fechou o credenciamento para poder melhorar a expansão desse programa em áreas que não eram atendidas. E aí depois o programa acabou caindo aí num esquecimento, deixou de ser prioritário para o governo, né? No último período, aí, nos últimos 7 anos do governo anterior ao atual presidente, né? O presidente Lula, que retomou aí o programa ano passado, e aí nós reabrimos o credenciamento. Porém, nós reabrimos para 811 municípios prioritários que não tinham nenhuma farmácia credenciada. Então, os municípios que hoje já possuem alguma farmácia credenciada vão ficar para um segundo momento de credenciamento quando a gente for fazer uma expansão mais localizada, onde não tem nenhum atendimento. Tá certo. Bruno Fernandes, coordenador geral do programa Farmácia Popular do Brasil. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui para a Band News.
Eu que agradeço, estamos à disposição aqui sempre que precisar. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia.